O bebê não desvia o olhar de você, não sorri, não se distrai, não pisca como faria com qualquer outro adulto. Ele apenas observa como se estivesse tentando decifrar algo que não entende. Você olha ao redor, desconfortável, e então percebe. Um cachorro a alguns metros também parou. Está completamente imóvel, olhando para você da mesma forma. Dois seres completamente diferentes, reagindo exatamente da mesma maneira diante de você. Não é coincidência, porque há algo em você que eles detectam instantaneamente. Algo que a maioria das pessoas perdeu há anos. E neste vídeo você vai descobrir as 7 razões pelas quais animais e bebês olham fixamente para um homem sigma. Motivos que não têm nada a ver com o que você imagina. Quando você entender isso, vai começar a ver cada um desses olhares de uma forma completamente diferente. Número 1. Seu sistema nervoso está em silêncio. A maioria das pessoas vive com um ruído interno constante. Não é um som que se escuta, mas se sente. É tensão acumulada, microestresse, pensamentos não resolvidos. Esse ruído percorre o corpo através do sistema nervoso e, embora os adultos tenham aprendido a ignorá-lo, outros sistemas nervosos ao seu redor continuam captando. Um bebê percebe isso como desconforto. Um animal interpreta como instabilidade. Mas com você, acontece algo diferente. Seu sistema nervoso não está saturado. Você não reage a tudo o que acontece, processa sem exibir, absorve sem transbordar. E isso cria um tipo de silêncio biológico que hoje é extremamente raro. Para um bebê, estar perto de você é como entrar em um espaço sem interferências. Para um animal, é como detectar um ambiente onde não há ameaça latente. Eles não sabem explicar, mas sentem, e quando sentem, permanecem ali, observando. Porque em um mundo cheio de sinais caóticos, seu corpo emite algo que quase ninguém consegue sustentar por muito tempo. Calma real. E isso não é ignorado, é estudado. Número 2. Você não está agindo como os outros. A maioria dos adultos atua, ajustam o tom de voz, exageram gestos, forçam expressões. Não fazem isso por maldade, mas por costume. Aprenderam a se mostrar de determinada forma para se encaixar, agradar, evitar rejeição. Mas esse esforço constante deixa rastros. Microtensões, incoerências sutis, sinais que o corpo não consegue esconder completamente. Um bebê não entende palavras, mas entende coerência. Um animal não analisa intenções, mas detecta autenticidade. E é aí que você se destaca. Você não muda sua forma de ser dependendo de quem está à sua frente. Não suaviza sua presença, nem a exagera. Não precisa parecer mais gentil do que é, nem mais interessante do que sente. Você simplesmente está. E essa ausência de atuação quebra todos os padrões deles. Eles já viram milhares de rostos tentando ser algo. Mas quando encontram você, se deparam com alguém que não está interpretando nenhum papel. E isso os desconcerta, no melhor sentido possível, porque o real é raro, e o raro é observado. Número 3. Sua energia não busca aprovação. A maioria das pessoas entra em um ambiente esperando algo. Atenção, validação, reconhecimento. É sutil, mas está ali. Reflete na postura, no olhar, na forma de se mover. É uma tensão invisível que empurra para fora, como se constantemente estivesse pedindo algo ao ambiente. Mas com você, isso não acontece. Sua energia não está projetada nos outros. Você não está tentando agradar, não está esperando resposta. Não precisa que alguém reaja para se sentir no controle. E isso muda completamente a dinâmica. Para um bebê, sua presença não exige nada. Para um animal, você não representa uma interação que precise ser gerenciada. Não há pressão, não há demanda, não há troca forçada, apenas presença. E em um mundo onde quase todos estão buscando algo,
Alguém que não busca nada se torna um ponto de atenção imediata, porque sua energia não puxa, atrai, não invade, permanece. E isso é tão incomum que o instinto deles não consegue ignorar. Precisa observar, entender, registrar, porque você não se encaixa no padrão que eles conhecem. E aquilo que não se encaixa é estudado. Número 4. Sua presença é estável, não reativa. O corpo humano foi feito para reagir. Ruídos, movimentos, estímulos, tudo gera micro-respostas. Mudanças na postura, na respiração, no olhar. A maioria das pessoas vive nesse estado de reação constante, ajustando-se a cada pequena mudança do ambiente sem perceber, mas você não. Seu sistema não responde a cada estímulo como um alarme. Você filtra, decide, sustenta. Sua presença não se altera facilmente. E isso gera um sinal biológico muito específico. Estabilidade. Para um bebê, estabilidade é segurança. Para um animal, é previsibilidade. E previsibilidade é o oposto de perigo. Quando olham para você, não veem alguém que pode reagir de forma imprevisível. Veem alguém que mantém seu centro mesmo quando o ambiente muda. E isso reduz a necessidade de defesa nos sistemas deles. Eles relaxam, mas não se distraem. Porque há algo em você que não é apenas seguro, mas também incomum. Um humano que não reage como todos os outros. E isso desperta uma pergunta silenciosa nos instintos deles. O que há de diferente nesse? E enquanto tentam responder, continuam olhando. Número 5. Seu olhar não é evasivo nem invasivo. O olhar humano é um dos sinais mais poderosos do corpo. Pode comunicar medo, tensão, necessidade ou dominância. A maioria das pessoas oscila entre dois extremos. Ou evitam contato visual porque se sentem desconfortáveis, ou sustentam de forma forçada, tentando demonstrar segurança. Ambos geram ruído, mas com você é diferente. Seu olhar não foge, mas também não invade. Não precisa mantê-lo mais do que o necessário, nem desviá-lo para se sentir seguro. Ele simplesmente aparece quando deve e desaparece quando corresponde. Isso cria um sinal limpo. Para um bebê, é um olhar que não exige resposta. Para um animal, não representa ameaça. Não há desafio, não há submissão, apenas presença consciente. E isso quebra completamente as referências deles, porque estão acostumados a interpretar olhares carregados de intenção. Mas o seu não busca controlar nem evitar, apenas observa. E essa neutralidade consciente é difícil de classificar. Não é passiva, mas também não é agressiva. É algo intermediário, algo que não se encaixa nas categorias básicas deles. E quando não conseguem classificar algo, estudam. Por isso não desviam o olhar, porque seu olhar não diz o que pensar, os obriga a descobrir. Número 6. Você está confortável no próprio corpo. Os animais vivem completamente dentro do próprio corpo. Não o questionam, não o julgam, não tentam mudá-lo. Para eles, o corpo é simplesmente o que são. Mas os humanos desenvolveram uma relação muito mais complexa. Insegurança, tensão, desconforto. Tudo isso se reflete em micromovimentos que o olho humano pode ignorar, mas o instinto não. Um animal detecta imediatamente quando alguém não está confortável na própria pele. E isso o torna imprevisível. Mas com você não é assim. Você não está lutando contra a sua postura, nem contra a forma de se mover. Não está corrigindo cada gesto, nem pensando em como parece por fora. Você habita seu corpo sem conflito, e isso gera coerência. Para um animal, essa coerência significa que não há contradição entre o que percebe e o que sente. Para um bebê, significa que pode relaxar sem precisar interpretar sinais mistos. Você é claro, e a clareza é extremamente rara em um ambiente onde a maioria dos corpos comunica algo diferente do que tenta mostrar. Por isso se aproximam,
ou ficam olhando, porque encontraram alguém que não está dividido por dentro. E isso é mais fácil de confiar. Número 7. Seu silêncio não incomoda, domina. O silêncio costuma incomodar a maioria das pessoas. Elas o preenchem com palavras, sons, gestos. Precisam quebrá-lo porque o sentem como vazio. Mas esse impulso constante gera superestimulação, especialmente em seres que percebem tudo a nível sensorial. Um bebê recebe cada som como informação. Um animal processa cada vibração como um possível sinal. E a maioria dos humanos não para de emitir. Mas você sim. Seu silêncio não é ausência, é controle. Você não precisa preencher o espaço para sentir que está presente. Não precisa falar para validar sua existência. Você simplesmente está sem adicionar ruído. E esse tipo de silêncio tem um efeito direto nos sistemas nervosos ao redor. Reduz a carga. Para um bebê, é descanso. Para um animal, é clareza. Eles não precisam filtrar, reagir ou interpretar constantemente. Podem simplesmente existir perto de você. E isso é tão raro que gera algo próximo da fascinação, porque seu silêncio não desaparece no ambiente. Ele se impõe, não como força, mas como presença, e quando alguém domina sem fazer nada visível, se torna impossível de ignorar. Por isso eles olham, não porque precisam de algo de você, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, não precisam de nada. E agora tudo começa a fazer sentido. Cada vez que um bebê fica olhando para você sem motivo aparente, cada vez que um cachorro se aproxima sem hesitar, cada vez que um animal decide ficar perto, mesmo quando ninguém mais fica, não era coincidência, era um sinal. Durante muito tempo você pensou que passava despercebido, que não chamava atenção, que não era visto como outros. Mas você estava olhando para o lugar errado, porque os únicos que realmente percebem o essencial, os únicos que não aprenderam a ignorar o real, estão te reconhecendo o tempo todo, sem palavras, sem julgamentos, sem filtros. Talvez você nunca precisou ser mais visível, talvez só precisava entender o que já era, porque enquanto o mundo aprende a fingir, você continua sendo algo que não pode ser copiado, e isso sempre será observado.